Cumprimentamos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. É um privilégio estar com os irmãos para juntos estudarmos a palavra de Deus através da lição bíblica da escola dominical. E nesse trimestre nós estamos falando acerca de um tema que foi visto no primeiro trimestre de 2016, o final de todas as coisas. E hoje nós estaremos tratando do seguinte tema: esperando a volta de Jesus. Texto áureo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática com relação à volta de Jesus: só há dois tipos de crentes, os que serão arrebatados e os que ficarão. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 24, versículo 42 a 46. Introdução. Ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus voltará. Nós falamos nas lições passadas que ninguém tem autoridade, ninguém tem essa prerrogativa de dizer ou de prever o dia e a hora em que Jesus voltará. Isso pertence ao nosso Pai Celestial e o próprio Jesus, ele nos dá essa informação em Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, é indispensável estarmos preparados para aquele dia que tanto ansiamos. É preciso estar preparado, porque a qualquer momento esse dia desejado acontecerá. Esse dia desejado vai acontecer e pode ser num abrir e fechar de olhos. Logo, precisamos esperar em santificação. Por isso, a santificação é o requisito fundamental para o encontro com o Senhor nos ares em sua volta. Precisamos esperar o Senhor em santificação. E quando falamos santificação aqui, falamos sobre a santificação progressiva, que é aquela em que hoje nós somos mais santos do que ontem e amanhã seremos mais santos do que hoje. Essa santificação progressiva, ela se dá, como se diz ali em Provérbios capítulo 4, no versículo 18. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Não somos santos, não alcançamos ainda o ápice da santidade que se dará na glorificação. Portanto, precisamos a cada dia nos santificar e esperar o Senhor em santificação. Aguardando a volta do Senhor. Primeiro subtópico: aguardando a volta do Senhor com fé e vigilância. Jesus exortou os discípulos a serem vigilantes. Ele afirmou: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, por não sabermos a que hora há de vir o nosso Senhor, precisamos estar vigilantes. E precisamos também desejar com fé a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como os crentes em Tessalônica. Os crentes de Tessalônica estavam vivendo um dilema por causa da cultura grega, que alguns ainda estavam sentindo os efeitos dessa cultura, onde dizia que uma vez a pessoa morreu, acabou tudo. Mas o apóstolo Paulo vem ensinando aos crentes de Tessalônica que após a morte há algo que pode acontecer e que irá acontecer, que traz regozijo para a vida daqueles que servem a Deus. Ele dá um ensinamento onde reaviva a esperança daqueles crentes de Tessalônica, sabendo que após a morte há algo que vai acontecer que é maravilhoso para aqueles que morrem em Cristo. O apóstolo Paulo ensina e está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, onde ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança, os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo está dizendo, não estou dizendo por mim mesmo, estou dizendo pela palavra do Senhor, que nós,
Os que ficarmos vivos, eles acreditavam que poderia acontecer ainda naquele momento. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essas palavras do apóstolo Paulo trouxe aos Tessalonicenses o desejo da volta de Cristo. Aguardando a volta do Senhor, cheio do Espírito Santo, Jesus ensinou a parábola das 10 virgens para mostrar o que significa estar pronto para o seu retorno. Com essa parábola, também aprendemos que cada um de nós é responsável diante de Deus. Observe que todas as 10 tinham suas lamparinas, todas as 10 tinham azeite na lamparina. Porém, apenas 5 delas, que são chamadas 5 prudentes, tinham reserva. E as outras 5, que são chamadas como 5 imprudentes, não tinham reservas. E o azeite acabou. E quando foram comprar o azeite, o noivo chegou. E aquelas que tinham azeite nas suas lamparinas entraram com o noivo. Aquelas que tinham azeite na reserva entraram com o noivo. E aquelas que não tinham, ao retornar, encontraram a porta fechada. Este azeite representa a presença do Espírito Santo. As virgens loucas ou imprudentes tinham azeite, mas era pouco. Suas lâmpadas logo se apagaram. Então precisamos ter a presença do Espírito Santo. Precisamos ter o azeite, a presença do Espírito Santo na nossa vida. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que não extingais o Espírito. Muitas vezes deixamos a lamparina apagar e o Espírito é extinguido na nossa vida. Precisamos ter cuidado para não perdermos a nossa oportunidade de entrar com o noivo nas bodas. Em santidade e em amor. É o nosso terceiro subtópico. Ser santo é ser separado, consagrado para o Senhor. A palavra de Deus nos exorta a sermos obedientes e santos em toda a nossa maneira de viver. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 15 e também no versículo 16, ele diz assim, apóstolo Pedro escrevendo a sua primeira carta: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então precisamos andar em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser santo, ser separado. Mas há aqui uma pergunta importantíssima. O que significa um crente que vive uma vida santa? O que identifica um crente que vive uma vida santa? O que o identifica se uma pessoa santa vive de santidade é, antes de tudo, o seu amor altruísta. Não esqueçamos que a santidade é importantíssima, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas se não tivermos amor, nada adiantaria. E o que define, o que mostra que nós somos discípulos do Senhor é o amor com que nós amamos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o amor que identifica se somos ou não um cristão. Atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. Primeira atitude errônea: ignorar a vinda de Jesus. Certa vez, ao ensinar a respeito do seu retorno, em Mateus capítulo 24, 45 a 51, Jesus contou uma parábola sobre um servo fiel e prudente e um mau servo. Quem é o mau servo? Jesus mostra que é aquele que diz: o meu Senhor tarde virá.
Mateus capítulo 24, 48. Quando esse mau servo diz, o meu senhor tarde virá, ele começa então a passar a agir, a viver de modo negligente, desatento, maltratando seus conservos e completamente alheio à volta do Senhor, por não acreditar que Jesus voltará ou que tarde virá. Portanto, precisamos de estar atento, porque para este servo o Senhor disse: virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 24, 50, 51. Uma outra atitude errônea diante da vinda de Jesus: escarnecer das profecias. Muitos estão escarnecendo das profecias, muitos estão brincando, muitos estão trazendo palavras depreciativas quanto às profecias que dizem respeito à vinda de Jesus. No tempo do apóstolo Pedro já havia esses escarnecedores. E ele diz que virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E isso está em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 3 e 4. Agora observe que o apóstolo Pedro dá uma resposta a esses escarnecedores, dizendo: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. E no versículo 9, o apóstolo Pedro, ele diz assim, capítulo 3, versículo 9. Primeira carta, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele vai dizer assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas há longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que venham a arrepender-se. Então, uma outra atitude errônea diante da vinda de Jesus, além de ignorar sua vinda, é escarnecer das profecias que falam acerca da vinda do Senhor Jesus. Terceiro tópico: atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. Primeiro, ter uma vida irrepreensível. Isso só é possível na vida de crentes através do poder redentor, libertador e purificador do sangue de Jesus mediante a fé. Tomemos como exemplo a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vida correta, não dava lugar à repreensão, censura ou à crítica pertinente. Certa vez ele afirmou que andava diante de Deus com toda boa consciência. E aí ele exorta os crentes. Nós vamos repetir aqui o capítulo 5, versículo 23 de 1 Tessalonicenses, quando Paulo diz para que os crentes se conservassem irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o apóstolo Paulo está dizendo que devemos conservarmos irrepreensíveis tanto no homem exterior quanto no homem interior, ou seja, tanto no corpo quanto na alma e no espírito. Atitude do servo fiel ante a volta do Senhor: não dá lugar à carne. Precisamos ter cuidado para não darmos lugar à carne, ou melhor, não darmos ocasião à carne. Não se esqueça de que em breve Jesus virá, e aqueles que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler
do versículo 19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É Bíblia. Então precisamos ter cuidado para não dar lugar à carne. E como vencer? Como vencer? A Bíblia diz ainda em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Se andamos em espírito, nós alimentamos a nossa carne com o espírito. Nós alimentamos a nossa alma com o espírito. E, portanto, quem anda em espírito não cumpre as concupiscências da carne. Terceiro, atitude do servo fiel ante a volta do Senhor: dar frutos. Como crentes, precisamos dar bons frutos até a vinda do Senhor. As lutas do nosso dia a dia, as tristezas não podem nos impedir de frutificar, de dar frutos. Trabalhar na obra do Senhor não é fácil. Quem disse que seria? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas precisamos continuar frutificando, dando fruto na obra do Senhor. Não é fácil, mas quando temos a oportunidade de ganhar almas para Deus, ao ver as almas se rendendo aos pés do Senhor, todas as coisas, todo o sofrimento se torna pequeno diante da bênção que é ganhar almas para o Senhor. Trabalhe para o Senhor, seja um semeador, pregue a palavra de Deus enquanto há tempo. Assim disse o apóstolo Paulo a seu filho na fé Timóteo: pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Porque virá dia quando não poderemos mais anunciar a salvação. Faça a sua parte, frutifique, ganhe vidas para o Senhor Jesus. Então, precisamos esperar a volta de Jesus. Com fé e vigilância, cheios do Espírito Santo, em santidade e em amor, tendo atitude de servo fiel, ou seja, tendo uma vida irrepreensível, não dando lugar à carne e dando frutos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério, e que todas as maravilhas do Senhor te acompanhem durante a sua jornada, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.